Amém. Shabbat Shalom. Eu brinquei com alguns irmãos ali quando eu cheguei, que eu falei que hoje tem 3 cumprimentos para serem feitos. Um sábado de paz, Shabbat Shalom, Hag Samea Pessa, feliz festa de Páscoa, e Hag Samea Hamatzot, feliz festa dos pães asmos. Adonai vai nos ensinando essas coisas com o passar do tempo, e a gente vai se tornando familiarizado com elas graças à misericórdia dele, porque em nós reside uma incapacidade natural de ver e entender e, acima de tudo, de cumprir estas coisas. E aí, a Arister me pega ali do lado de fora, aí eu falei assim, Arister, você já passou. Ela, não passou não. Eu falei, já passou. Ela falou, não passou não. Eu falei, já passou. Aí ela, brincando comigo, eu falei, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Aí pastora Sandra falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. Só que eu queria iniciar a manhã de hoje, primeiro agradecendo muito ao Eterno, porque estamos vivos para um novo ciclo. Daieno, seria suficiente para nós estarmos hoje aqui agradecendo a Adonai porque entramos em mais um ciclo, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, mas aqui estamos. Então Adonai nos permitiu ter vida para chegar a este dia. Para nós bastaria. Mas é interessante que hoje, especial estudando essa noite, a palavra de hoje, eu louvei muito ao Eterno, Léo. Porque essa casa passou dias difíceis no passado. Onde, às vezes, um sábado tinha que ajeitar o problema criado no outro, porque não havia uma linearidade, uma unidade de ensino e de conduta. E eu fui relembrando o seu ensino sábado passado. E Adonai, ele é verdadeiramente o nosso Pai. Ele nos cuida como filhos amados, filhos legítimos, que Ele não nos olha como adotivos absorvidos por uma adoção messiânica, pelo sacrifício do Mashiach. Ele nos olha como filhos verdadeiros, a ponto dele transformar Yeshua num unigênito, num primogênito, e nos fazer filhos. Isaías 56, pela aliança do Shabat, o Leomar está lembrando aqui. Semana passada, não dá para resumir o que o Léo falou, mas se a gente pudesse lembrar de uma coisa, era o seguinte: nós somos empurrados para dentro de um ciclo. O Léo bateu em cima dessa questão de que ele falava sobre o Shabat Hagadol, que era o grande Shabat de Nisan, que anuncia a chegada da festa de Páscoa. E eu via Léo como se estivesse empurrando a congregação para dentro de um ciclo, e nós entramos nesse ciclo. E entrar no ciclo é obrigação, nós não temos opção. A grande questão é que no último domingo, no ensino pela manhã, o Eterno ele fala de um tempo que nós não dominamos. Porque o Léo vem falando de ciclo no sábado, e aí pastora no domingo de manhã entra ensinando sobre os questionamentos, sobre os tempos de Adonai. Que nós muitas vezes queremos estabelecer as coisas no nosso tempo e não respeitamos o tempo de Adonai. Páscoa, ela é uma festividade que serve de maneira perfeita para ensinar este tempo de Adonai. Por quê? Porque Páscoa fala de um julgamento. Ele julga o Egito. Páscoa é o 10º golpe de Adonai sobre uma terra que se recusou a se dobrar diante de Adonai. Uma terra que abrigou os patriarcas. Todos os patriarcas tiveram um momento ali naquela terra. E nós viemos de lá. A nossa realidade é que nós viemos do Egito. Então, esse Egito, ele se recusou a, mesmo sofrendo danos provocados por Adonai, de entrar nesse ciclo. Mas interessante que esse 10º julgamento, que foi o golpe que ontem as crianças cantaram na festa sobre a morte dos primogênitos, isso é Pessa. Ele também fala de um tempo, porque Israel esperou 430 anos por esse julgamento. Depois de uma nação descer com 70 almas ao Egito, eles aguardam 430 anos para que esse tempo se cumprisse. Nós estamos aí há uma média de 20 anos nesse processo de retorno, e a nossa paciência com essas coisas ela é muito pequena. Mas não se enganem, Adonai ele controla todas as coisas, ele tem um domínio supremo e ele conta a gotas os momentos. O marco de tempo dele não é um relógio.
A Bíblia diz que ele esperava a medida da iniquidade dos amorreus se completar para que ele libertasse o povo do Egito, para que eles retornassem a Canaã. E esse tempo, ele durou 40 anos de deserto ainda, então foram 470 anos para que a descendência de Jacó voltasse a pisar a terra de Canaã. Então Páscoa, ele fala de um ato, o próprio nome Pessa fala passar sobre, saltar sobre, encobrir. Fala de um misericordioso ato em que um poder destruidor passa por cima sem danificar, sem destruir. Ali quando os hebreus e os outros estrangeiros marcam com o umbral da porta, com o sangue de um cordeiro sacrificado, ali Adonai passa sobre e não destrói. Isso é Pessa. Pessa, ela tem uma ideia também implícita no próprio nome Pessa, que significa proteger, abrigar, acolher. Esse acolhimento de Adonai não foi restrito ao povo hebreu. É por isso que quando a pastora fala que todos terão as oportunidades de adentrar um ciclo, a gente precisa entender isso de uma forma muito séria, porque conversando com o Léo no sábado, depois do estudo dele, eu falei, Pessa tem várias particularidades, mas uma que volta e meia eu me pego brigando comigo, é que Pessa não é um dia. Quando nós olhamos a prescrição lá em Êxodo capítulo 12, é o crepúsculo, é o pôr do sol do dia 14 de Nisan. É aquele momento onde o sol se põe e as trevas dominam, é Pessa. Foi quando o golpe veio sobre a terra do Egito e encerrou os 10 atos de Adonai, relembrando a quebra dos 10 mandamentos que o Egito foi convidado a guardar e não guardou. Então, perder e deixar Pessa passar é uma fração. Adentrar no ciclo das festividades é uma fração. Nós não temos uma semana. Não, Léo, mas o calendário diz que tem Pessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso é um conceito que os rabinos introduziram no período de diáspora de Israel, já num período pós-Yeshua, para que Israel espalhado sobre a terra não perdesse a referência. Mas nós vamos ver pela Torá que Pessa é uma noite. Pães asmos são 7 dias, mas você não celebra, o Léo falou isso claramente sábado passado, você não celebra pães asmos, ou seja, que é esta manhã que nós estamos vivendo, se você na noite de ontem não entrou no ciclo, passou o tempo. E interessante que a única festa que te dá uma oportunidade de adentrar num segundo momento é Pessa, exatamente por essa rapidez. Lá em Números, quando aqueles homens contaminados com cadáver, eles pedem a Moisés uma solução, Adonai dá Pessa Sheini, no mês de Iar, no segundo mês, 30 dias depois da Páscoa, eles celebram uma segunda oportunidade de entrar no ciclo, porque a rapidez é tão grande, aquele golpe de Adonai sobre o Egito foi tão súbito, mas foi tão ligeiro, que não houve tempo de se preparar. Quando a primeira casa deu um grito com a morte do primogênito, todas as outras gritaram juntos. Interessante que teve um filme recente que tentou retratar a história do Êxodo, que foi péssimo, por sinal, no sentido bíblico falando, péssimo. Muito hollywoodiano e um conceito desvirtuado da Torá. E ele vai mostrando a escuridão tomando o Egito e o anjo da morte, e aí vai como se fosse um processo lento, Léo, vai passando pela terra do Egito, como se o primeiro golpe aqui demorasse 1 hora para chegar no último. Não, foi súbito. É um momento, é uma fagulha, é um ato de Adonai para que a gente entre ou perca a oportunidade de entrar no ciclo. Êxodo capítulo 12 fala isso para nós de maneira muito clara. Vamos lá para nós darmos uma olhada nisso aqui. Êxodo 12, a partir do verso 1. Aí, Leomar, você lê para a gente até o verso 6, faz favor. Êxodo 12, é a paraxá de hoje que o João já compartilhou com a gente. Do verso 1 ao 6, por favor, Leomar. Êxodo 12, do verso 1 ao 6. Disse o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel:
Aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo. Conforme o número das pessoas, conforme cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, e qual tomareis das ovelhas das cabras. Vós aguardareis até o 14º dia do mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Crepúsculo. Tem um marco. O cordeiro é sacrificado na viração de um dia. Esse momento onde o cordeiro ele sangra, a porta da casa do hebreu e do estrangeiro que aderiu precisava estar manchada com sangue, porque à meia-noite veio o golpe de Adonai sobre o Egito. E interessante que, quando nós olhamos essa questão, desse momento em diante, do 14º dia ao pôr do sol, a qualquer momento Adonai agiria. Então vocês vejam que na leitura a seguir, olha o verso 8. Adonai manda comer o cordeiro, e depois ele vai dizer a condição que eles precisam se encontrar para que assim que houver o ato de Adonai, você entrar no ciclo. Verso 8. Naquele dia comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Essa é a base de Pessa, maror, matzô e o cordeiro. 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis. Olha a condição para se preparar para Pessa. É um exército pronto, aguardando uma ordem de comando. Os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão. Comê-los-ei apressadamente. Esta é a Páscoa do Eterno. Guarda esse versículo. Comê-lo-eis apressadamente. Porque lá no final nós vamos entender por que ele está dando a ordem para comer apressado. E nós vamos entender que houve uma quebra de paradigma nesse Pessa para nós, para entendermos uma condição que tradicionalmente é tratada, mas que esse versículo aqui nos dá base para entender um outro versículo que mudou o nosso conceito de entendimento de Pessa nesse ciclo. Eu parei no 11, né? Aí ele diz, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Eterno. 14º versículo, 14. Este dia vos será por memorial. Este dia é singular, é memorial. Celebrá-lo-eis por festa ao Eterno. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Não tem discussão. É o 14º dia, ao pôr do sol, todos os ciclos enquanto durar a nossa vida. Não há exceção. Aí olha o 15º. Aqui ele separa as festividades. 7 dias comereis pães asmos. Hag, Sameah, Hamatzot. Feliz festa dos pães asmos. Então na manhã seguinte, agora, nós já inauguramos o ciclo de pães asmos. De 7 dias comendo pão sem fermento, removendo tudo aquilo que incha. Tudo aquilo que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, diz que é o símbolo do pecado. O fermento é símbolo do pecado que nos aflige. Então, nós vemos aqui, ele diz assim, no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer pão levedado desde o primeiro dia ao 7º, será eliminado de Israel. Por isso que nós precisamos entender Pessa dentro desse contexto. Nós só estamos em pães asmos porque tivemos condição de celebrar Pessa. E interessante que quando lá no Pessa Sheini, na segunda celebração de Pessa, para aqueles que caem dentro de uma regra específica, não se celebra 7 dias de pães asmos depois. O mandamento é para celebrar só o segundo Pessa. Você tem um ciclo diferente, um ciclo mais curto. E você perde, e eu perco, uma coisa muito importante. A capacidade de compreender o porquê Adonai libertou Israel do Egito. Porque quando Israel sai do Egito, ele sai de uma condição forçada como escravo, para uma condição de servo livre. A gente esquece da palavrinha servo e a gente gosta de botar que somos homens e mulheres livres. Não. Nós saímos de uma força que, de maneira imposta, nos deteve, nos aprisionou, e vamos para debaixo de uma outra força que voluntariamente nós desejamos que esteja sobre nós. Tem uma diferença. E isso tudo culmina
50 dias depois. Então hoje, ao pôr do sol, aquele vaso ali vai começar a ser contado e o vaso da esquerda vai ser removido a cada noite, a cada pôr do sol, um ramo daquele, para contar a chegada do dia de Shavuot, que é a outra festividade que dá sequência à Páscoa e Pães Asmos. Para que ali, ao 50º dia, nós venhamos receber de Adonai a aliança matrimonial do Sinai proposta no deserto. Então você sai de uma escravidão para aderir a uma aliança perpétua de servo de Adonai, com força de matrimônio. É uma aliança feita entre homem e Adonai. Um contrato de adesão inegociável, as 10 palavras. Ou você adere, ou você rejeita. Não tem como negociar os termos da aliança, do contrato. Então isso a gente faz entender que a gente passa por uma noite cansativa, um dia cansativo, 7 dias de pães sem fermento, mas nós não paramos. Vai num bloco só até Shavuot. Aí o Léo depois entrou nessa questão também. Passando Shavuot não tem refresco, tem os animais, que têm que ser preparados como ofertas para entrar o mês de Elu, Rosh Hashanah e Yom Kippur, trazermos julgamentos sobre nós e sobre os que estão ao nosso lado, para depois entregarmos frutos prontos em Sukkot. Essa é a sequência que nós aprendemos no sábado passado e que Pessa vai nos fazer lembrar que só chegaremos no fim se iniciarmos correto. Então Pessa é um marco acima de todas as coisas para nós. Por quê? Porque ele é um ato inaugural de uma condição de servos para cada um. E isso precisa ser repetido a cada ciclo. Ano que vem você não pode falar assim, mas ano passado eu já celebrei Pessa, eu cumpri tudo. Esse é o problema de nós esquecermos o verso 11 que nós lemos do capítulo 12. O verso 11 do capítulo 12 de Êxodo diz que nós não podemos estar aguardando Pessa numa condição acomodados. O se acomodar com a condição de livres nos faz esquecer do princípio qual Adonai nos usou para fazer tudo isso ontem, na noite de ontem. E interessante quando nós olhamos isso, é que se nós continuarmos no capítulo 12, vocês vão ver que a inclusão do estrangeiro em Pessa, ela é permitida e é mandamento. Olha o capítulo 12, a partir do verso 37, olha o que ele vai falar. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucot, cerca de 600 mil homens a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Olha o verso 41. Passados 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos. Eu não conheço um exército que fique acomodado. Pelo contrário, o exército é aquela coisa que você tem que ficar ligado para a qualquer momento. No soar de uma trombeta, você precisa agir. Todos os exércitos do Eterno saíram da terra. Aí olha lá o verso 43. Disse mais o Eterno a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, olha a ressalva: todo escravo comprado por dinheiro, depois de houver circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Olha o verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo, você traz ele para o seu seio familiar e quiser celebrar a Páscoa, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a celebrará, e será como natural da terra, você é absorvido como um hebreu. Nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Qual lei? A circuncisão. É mandamento de Adonai você ter o seu coração, acima de tudo, circuncidado, para ter direito a entrar num ciclo. Para celebrar a festa de Pessa, marco inaugural do ciclo de festividades da Torá. Então, não pode negociar o dia de Pessa. Eu lembro que o pastor Sandra, uns anos atrás, falou assim: se você tiver prova na faculdade, perca. Se você tiver risco de perder o seu emprego,
perca. Se você tiver que viajar, deixe de viajar e não me avise que não virá a noite de Pêssego. Ela já vem falando isso, já faz... Acho que esse ano a senhora falou a mesma coisa, né? Para não avisar não, né? Porque teve um ano aí que teve gente que abandonou por causa de prova na faculdade, o Eterno pegou firme com a gente aqui na congregação com isso. E é porque Adonai nos ama. Ele é firme conosco porque Ele quer que nós estejamos inseridos. Adonai ele não quer excluir ninguém, o desejo dele é incluir, mas Ele impõe normas, regras e um tempo pré-estabelecido para isso. E muito interessante que eu comecei a me ater nessa questão de incluir o estrangeiro, trazer para o seu seio, circuncidá-lo, e eu fui dar uma estudada na raiz da palavra peça. E aí eu descobri que peça tem um outro significado, que não é só passar por cima. Peça também pode ter um significado particular, traduzido como mancar ou coxear. O sentido em questão é utilizado apenas 3 vezes no Taná. O Primeiro Testamento só usa a palavra peça como mancar ou coxear 3 vezes, sendo relacionado diretamente ao seguinte significado: estar limitado ou impossibilitado de abandonar algo sozinho. Então, Páscoa também significa olhar para alguém, para um povo, para uma comunidade que está fisicamente e espiritualmente impossibilitada de abandonar algo com as suas próprias pernas. Essa é a inclusão do estrangeiro. O estrangeiro sem Torá, João, ele precisa conhecer a Torá para que ele adentre no ciclo. Então é nossa obrigação ajudá-lo a sair de uma condição onde ele não anda sozinho e carregá-lo para dentro do ciclo. Era isso que o Léo falava conosco. Tem que empurrar todos para dentro do ciclo. Para dar oportunidade a todos, com as condições, com as normas, não se discute isso, mas tem que incluir a todos. E aí nós conseguimos entender, e aí nós vamos falar nisso mais na frente, o porquê dessa relação que o Eterno, essa semana em especial, pegou muito firme, quando ele fala da nossa relação com a comunidade vizinha. Do porquê nós estamos inseridos num problema que aparentemente não é nosso. Porque de alguma forma Adonai os enxergou e viu que estavam impossibilitados, física e espiritualmente, de abandonar uma vida e adentrar em outra. Isso é Páscoa. Então não se celebra a Páscoa para uma comunidade fechada e isolada, porque nós entendemos, porque nós conhecemos, porque Adonai falou conosco. Isso é uma altivez totalmente abominável diante de Adonai. A obrigação é subir à comunidade, anunciar os mandamentos, mesmo que arranquem as placas diante de nós, mas eles vão ser plantados, eles vão ser anunciados, para que depois não venham dizer: ah, mas Deus não foi misericordioso, Deus não me perdoou, porque Ele virá e julgará todos. O Salmo 26 diz: Adonai, julga-me. É um juízo que todo homem e toda mulher deve pedir para que Adonai venha, mas vem sobre nós e sobre o que está ao nosso redor. Yom Kippur, a gente não está buscando em Rosh Hashanah Yom Kippur uma questão pessoal apenas. Existe uma coletividade envolvida nos julgamentos de Adonai. O Egito foi julgado como indivíduo, mas foi como uma nação. Só que foi dada a oportunidade para essa nação de retornar para o Criador. E aí é a função de um verdadeiro hebreu: dar oportunidade de inserir aquele que sozinho não consegue entrar, carregar nas próprias costas, se precisar. Esse é um dos significados da palavra pes. É interessante que aí eu fui ver as 3 aplicações da palavra peça nesta condição que a gente está falando. E a primeira delas encontra-se em 2 Samuel, Leomar, capítulo 4, verso 4. Dá uma lida para a gente, um versículo só. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era este da idade de 5 anos, quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram a Jezreel. A sua ama o tomou e fugiu, mas apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Perdão. A palavra manco, coxo, aí usada é peça. É peça.
Você veja que um jovem, já nascendo com uma condição limitada fisicamente, de andar com as próprias pernas, ele sofre um acidente e ele fica impossibilitado, Léo, de andar. Ele não anda. Ele se torna dependente para alguém que venha carregá-lo. E por que eu achei interessante essa questão de Mefibosete? Ele era filho de quem? De Jonatas, que era filho de Saul, um rei julgado por Adonai. E nas trocas de rei, nesse processo, normalmente a descendência pagava com a própria vida, para que não houvesse uma rebelião contra o novo rei. Então vocês vão de convir que Saul julgado, Jonatas morto, sobram-se os netos, e um neto aleijado e que ficou coxo aos 5 anos de idade, é um prato feito para que um novo exército que assume o poder venha e mate. Eles se tornavam um total dependente de um outro poder, para que a vida deles se mantivesse. E aqui que eu entendi Páscoa dentro desse conceito de olhar para o que está ao lado com dificuldades de caminhar e limitado muitas vezes por uma condição de caminhar. E aí eu entendi que é através de uma aliança real, é através de uma intervenção de um rei que essa vida ela é poupada. Leomar, avança aí as páginas, vai no capítulo 9 de 2 Samuel, no verso 13. Nós vamos ver aqui que Davi intervém em prol da vida de alguém que não era capaz de se defender, que não era capaz de sair da condição de refém, de homem caçado, e não haveria justiça no ato e na ação de matar e encerrar a vida de Mefibosete, como por uma lei normal, deveria naturalmente acontecer. A coisa mais comum que tem na história da humanidade é você olhar quando um rei sucede outro que não é de uma mesma linhagem, você vem matando a todos. Lê o verso 13, Leomar, do capítulo 9, faz favor. E Mefibosete morava em Jerusalém, porque sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Ele era convidado da mesa de Davi. O rei de Israel olha para esses com limitações, dificuldades e impedimentos e chama a mesa, pastora. Ele chama para se assentar na mesma mesa que os de legítimo direito têm. E vale lembrar que essa mesa, os legítimos filhos de Davi perderam a oportunidade de sentar. Absalão e Adonias, não foi isso? Foram filhos que foram cerceados de sentar na mesa, que um aleijado e coxo, filho de um inimigo de Davi, teve o direito de sentar porque Davi olhou para a condição inferior dele, de homem limitado e incapaz de se defender, de lutar pela própria vida. Mas Davi traz ele para o seu seio. Não foi isso que nós lemos em Páscoa? Convida o estrangeiro para dentro do seu seio e circuncide o estrangeiro. Ele bota o homem na mesma condição de um filho, pastora, dentro da casa de Adonai. Dentro da casa de Adonai. E aí o que eu achei interessante, pastor, é que Davi... Ninguém tira o direito de Davi de ter dado a linhagem de Yeshua e ter sido o rei que anunciou Yeshua. Porque Davi, com todos os pecados, com todos os erros dele, você vai ver Davi sendo colocado contra a parede para cumprimento de um mandamento, onde ele era obrigado a ceder, porque a Torá viria contra ele se ele não cedesse. Mas ele faz uma suspensão ontológica e salva a vida de Mefibosete mais uma vez. Porque quando ali os gibeonitas vêm cobrar a vida dos filhos de Saul, da descendência de Saul, vai lá no capítulo 21. Davi olha para o direito dos gibeonitas, mas ele poupa a vida do que era incapaz de se defender, do que era incapaz de ter as próprias pernas como meio de escapar de uma morte violenta. O capítulo 21, no verso 7, Leomar, lê para a gente, ele vai entregar todos os descendentes de Saul, exceto Mefibosete. Verso 7 do capítulo 21 de 2 Samuel. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Eterno, que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Só sobrou Mefibosete. E esse mesmo Mefibosete, aleijado, coxo, exposto à espada pela segunda vez, sobrevive. E ele vai sofrer uma terceira exposição.
ele tinha um servo chamado Ziba. Ziba era aquele que, pelas escrituras, nós entendemos que carregava Mefibosete. Mefibosete, com a sua limitação física, tinha um servo que compensava o seu problema físico. E Mefibosete, quando Davi está em fuga com a questão de Absalão, lá no capítulo 19, vocês vão ver Ziba descendo com 2 jumentos prontos, selados, para que Davi recebesse esses jumentos e usasse como um meio de se deslocar. E aí, quando ele pergunta a Ziba, onde está Mefibosete? Ziba responde, Mefibosete quer aproveitar o momento para voltar a honrar a casa de Saul, seu pai. O próprio servo que o carregava, coloca ele diante da espada de Davi, mais uma vez, para que Davi viesse e julgasse. Lembrando que Ziba havia recebido a herança da parte de Saul. Davi tinha honrado Ziba com essa ação. E aí, quando nós olhamos isso, Ziba quer se livrar do peso. Ele não quer mais carregar o coxo, o aleijado, o incapaz de se deslocar, porque é muito pesado. Então ele bota ele diante da espada de quem tem direito a resolver o problema, o rei Davi. E pela misericórdia de Adonai, pela 3ª vez com Mefibosete, vocês vão ver Davi questionando Mefibosete. Se eu não me engano é o capítulo 19, Leomar, olha lá para mim. É o 19, eu acho que é do verso 25 ao 30. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui se é isso. Começa Segundo Samuel 19, 24. 24? Isso. 24, isso, até o 30. Isso aí, Leomar. Me ajuda aí. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu ao encontro do rei. Não tinha cuidado dos pés, nem feito a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Chegando ele a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele, ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo dizia, abardarei um jumento e montarei nele e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Elohim. Faze, pois, o que bem te parecer. Toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste o teu servo entre os que comem à tua mesa. Portanto, que direito tenho de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei, por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba repartireis a terras. Disse Mefibosete ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Esse aleijado e coxo entrou em luto, porque o rei foi destronado. Ele fez aquilo que boa parte da nação de Israel não teve a capacidade de fazer, mesmo sabendo que isso poderia custar a sua própria vida. Esse mesmo homem tinha uma gratidão, pastora, no coração dele, porque ele olhou para o rei e falou, eu já fui salvo 2 vezes. Faça o rei o que bem entender com a minha vida, ela já não me pertence, pertence a ti, Davi. Era o rei de Israel que a vida desses mancos e coxos de Leomar dependia se viveria ou se morreria. E aí ele faz o que nós aprendemos recentemente como um sacrifício de Shelamins diante de Adonai. Ele chega para o rei e entrega tudo. Eu não quero terra, não quero herança. Basta para mim que o meu rei esteja em paz de volta no trono. Porque ele saberia que enquanto aquele rei estivesse de pé, ele viveria. Porque ele se votou ao rei, pastor. O duro é nós um dia subirmos na comunidade da piedade, na Fonte Grande, e alguém virar para nós e dizer assim, toda a casa de meu pai era composta somente de homens maus, dignos de morte. Leonardo, essa semana o Eterno me deu Jó capítulo 19. E Jó ele declara, ele reconhece o seu pecado diante do Eterno. Mas no final do capítulo ele diz, eu sei que meu rei, que o meu Redentor vive. Ele vive. Ele é grato.
É o Daiano que nós proclamamos ontem. Eu sei que meu Redentor vive. Ele vive. E o que me deixa muitas vezes revoltado é que nós, eu me incluo, não tenha dúvida, nós somos duros e nós questionamos. Para que subir? Para que alugar um ônibus? Para que levar a cesta básica? Para que levar a prefeitura para resolver os problemas sociais? Porque eles estão nessa condição aqui, ó. Toda a casa de meu pai é digna de morte. E aí nós fazemos como Ziba. Coloca-os diante da espada e uma autoridade maior resolve o nosso problema. Ao passo que nós esquecemos que isso é um princípio para cumprimento de peça, porque a palavra manco que caracteriza este homem é peça. Talvez peça para nós seja abandonar uma carga do Egito, mas carregar uma outra carga sobre nós, né? Porque nós tivemos o privilégio de conhecer Adonai. A Bíblia diz que Yeshua morre como o cordeiro da Páscoa, e ele trouxe sobre ele o quê? O juramento de Neemias 10, ali no pacto da inocência. Nós trazemos cargas sobre nós. E Yeshua trouxe a carga do mundo sobre ele. Cargas sobre nós. Ninguém nos forçou a isso. Ninguém. Nós votamos. Votamos isso pelo pacto da inocência. Porque somos sobreviventes, pastor. É. E como nos esconder? Como nos fechar? Yeshua traz sobre ele toda a carga do mundo. E não só da geração que ele viveu, mas das gerações que viriam e ouviriam falar dele. Ele é um jumento de carga. Nós somos chamados para sermos jumentos de carga. E aí eu me lembrei que o símbolo da mesa da glória ali do lado é o quê? É um jumento. Mas ali nós vamos fornecer pão, mas precisa de um jumento para carregar o pão onde o povo está passando fome. Fome de pão físico, mas principalmente a fome de pão dos céus, da palavra de Adonai, que os profetas gritam dizendo que se ficará muito escassa no final dos tempos. Amós, não é? Amós fala isso. Amós, ele é conhecido como o profeta que é aquele que carrega o peso. O nome Amós significa aquele que carrega o peso. Não é um peso, é o peso. E aí, a segunda aplicação da palavra peça no sentido de manco e coxo está lá em 1 Reis 18, Leomar, capítulo 21. Ali você vai ver Elias num confronto clássico com os profetas de Baal. Mas Elias faz uma pergunta muito interessante que eu não sabia que era manco ou coxo, que era peça. Lê pra gente, Leomar. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis 18, verso 21. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o eterno é Elohim, segue-o, mas se Baal, segue-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Cocheia entre dois pensamentos, cambaleia, pende para um lado e pende para o outro. Sirva a Baal ou sirva a Elohim. É a Torá nos ensinando que a misericórdia que nós temos que ter não é sobre o que é fisicamente debilitado, porque esse às vezes está andando muito melhor do que a gente. Mas é do debilitado de alma, daquele que tem o seu espírito tomado por uma dúvida se retorna ou não retorna, se serve aos Baalins ou a Adonai. Não existe meio termo. Elias está dizendo, façam uma escolha. São esses cocheando que nós temos que carregar até que eles façam a escolha deles, para que nós sejamos justos e venhamos a dar oportunidade a todos. A todos. Então a palavra peça, ela leva-se para o cunho físico e espiritual, traduzido por manco ou coxo. E interessante que quando eu, estudando isso, os rabis, pastor, eles ensinam que esse é o grande chamado de Israel. É uma nação tirada cativa do Egito para carregar as demais nações nas costas. Para aquelas nações que são desconhecidas de Adonai, elas tenham a oportunidade de se chegar a Adonai.
O texto está em Ezequiel, que construirei um altar na terra. Jeremias? Isaías 30, construirei. 19, Isaías 19, construirei um altar na terra do Egito, para que todos eles subam e me adorem. Adonai disse que o faria, e ele fará. Então, Pessa precisa entrar dentro dessa conotação na nossa mente e no nosso coração. Nós temos que fazer o ritual, nós temos que contar a história todos os anos, temos que comer matizá, temos que comer ervas amargas, temos que anunciar o cordeiro. Todo o processo tem que ser feito, mas sendo tratado paralelamente a condição daqueles que são impedidos de fazer o que nós hoje temos o privilégio de fazer diante de Adonai. E a primeira coisa que eu me esbarrei, pastora, foi que quando eu fui estudar, a palavra coxo vem em mente a questão do coxear de Jacó. E aí eu olhei e falei assim, mas Jacó, limitado, impedido de caminhar com Adonai, sendo que ele se torna coxo depois de ter lutado contra o próprio Adonai. E aí a raiz da palavra hebraica me ajudou a entender que existe uma diferença entre o coxear de Jacó e o coxear de Mefibosete e desses que estão entre Adonai e os Baalins e os outros deuses. Lá em Gênesis 32, nós vamos analisar um pouquinho o coxear de Jacó. Esse coxear de Jacó, eu já adianto que é um convite para cada um que se considera hebreu a entender, porque é como Adonai vai exigir de nós que nós vivamos. Capítulo 32, Leomar, do verso 22 ao verso 32. 32, 22 a 32. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Elohim e com os homens e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, diz-me, peço-te, o teu nome. Mas o homem respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, vi a Elohim face a face, e a minha vida foi poupada. Saiu o sol quando ele transpôs Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porque o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém. A palavra mancar ou coxear usada aqui nesse texto, ela possui uma raiz hebraica diferente, que não é pessa. A palavra é tsala, acho que é assim que pronuncia, e significa também coxear. Mesmo que de forma habitual, coxear seja usado de maneira igual nos dois contextos, neste aqui de tsala, a conotação ela é diferente. Ela sustenta uma ideia de uma condição física ou espiritual, parcialmente limitante, imposta por uma força superior com o intuito de frear a força do homem. Veja que a limitação ela é parcial. Jacó não deixou de fazer as suas peregrinações porque estava manco. Essa é a primeira diferença. E a segunda é porque aqui Adonai vem com uma força superior a ele. E os rabis, eles são unânimes quando eles ensinam sobre isso, que aqui era Adonai
cortando o excesso de virilidade de Jacó, da força do braço de Jacó, para que Israel não se apoiasse nesta força, mas numa força divina, para que se tornasse a nação sacerdotal que Israel foi chamada para ser, formada para ser, para Adonai, uma nação de cunho sacerdotal. E nós vamos ver que os profetas anunciam em marcha aqueles que cocheiam. Porque ele está anunciando que estes, que conhecem Adonai, mas que precisam ter a sua força física freada, a sua natureza carnal freada, para que possa se cumprir a vontade de Adonai sobre nós, eles são considerados parte deste exército que marcha. Porque aqui, se nós olharmos, existe uma frase em Peça que ela é clássica, com mão forte e braço estendido, mas não é o braço de Jacó, não é a mão de Jacó, é de Adonai. Então, quando o golpe vem sobre a coxa de Jacó, o limita parcialmente para que ele não se apoie na força física, porque Adonai viu que ali, na hora do round, ele aguentou a força com Adonai. Imagina o que se tornaria Jacó, pastora, se ele saísse dali totalmente íntegro. Eu lutei e sobrevivi a Adonai. Se ele não trouxesse uma marca sobre ele, ele não seria aquele Jacó que se dobrou diante de Esaú. Ele não seria o Jacó que desceu ao Egito para buscar pão, porque ele iria militarmente tomar o Egito, né? Porque se ele é tão forte dessa forma, mas ele foi viver debaixo das autoridades do povo egípcio. Não seria o Jacó que abençoaria Faraó, mataria Faraó e tomaria o reino de Faraó, se ele não fosse coxo e manco. Esse é o chamado para aqueles que conhecem Adonai, mas tem que ter o nosso ímpeto controlado, para que Adonai sobressaia e não nós, tanto física quanto espiritualmente. Vocês vejam que um homem que foi considerado na história da Bíblia o homem mais forte, que foi Sansão, precisou ser abatido. E chegou a ser até, de certa forma, irônico da parte de Adonai que uma mulher conseguisse fazer aquele estrago com um homem de tamanha envergadura como era Sansão. Nada contra as mulheres, mas a diferença de força física era uma coisa tão absurda que bastou uma mulher para mostrar a fragilidade de Sansão, os pecados dele expostos. Mas Sansão, no fim, ele cego, ele enxerga Adonai e ele sepulta cada filisteu ali, custando a própria vida dele. Mas ali, pastor, ele já não confiava mais no braço. Ele já cego, ele olha para Adonai, clama por uma força que ele não tinha mais. E ele julga os filisteus para que se cumprisse a promessa dada à família de Sansão quando ele foi constituído. Ele descobriu Peça. Ele entendeu que não é na força dele que ele iria fazer isso, mas era carregar um povo nas costas para que ele caminhasse. E a história de Sansão mostra que ele era o Sansão. Ele não carregava ninguém, a não ser a própria vaidade, a soberba e a força física que ele tinha sobre ele. E a força física dele não bastou para isso. Precisou vir o espírito de Adonai sobre Sansão para que ele matasse e julgasse cada filisteu. Se eu não me engano, ele estava dentro de um tribunal filisteu, não é isso? Estava preso nas correias, no templo de Dagon. Isso aí, esse era o local. Ele estava em terra estrangeira, julgando os próprios estrangeiros, mas com a força de Adonai, não a dele. E aí, lá em Miqueias, abre lá no capítulo 4, nós vamos ver que estes que aceitam ficar coxos de uma maneira como Jacó se submeteu, o verso 6 e 7 fala desses. Miqueias, capítulo 4, verso 6 diz assim: naquele dia, o Eterno, diz o Eterno, congregarei aquele que coxeava. A palavra que não é peça, não é aquele frágil, limitado, é aquele parcialmente limitado como Jacó. Recolherei a que tinha sido expulsa e a que eu afligi. Da que coxeava, farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa, ou seja, o coxo se tornaria forte. O Eterno reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Sofonias, no capítulo 3, fala a mesma coisa. Sofonias 3,19 diz que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram espalhados. Eu lhes darei louvor e honra em toda a terra em que foram envergonhados.
Essa é a promessa para os que aceitam a marca de Jacó em si, para que se submetem a uma força divina maior e param de lutar com Adonai. Mas aí você pode me perguntar, aonde que está essa luta com Adonai? Quando eu, por exemplo, abandono o domingo e venho para o sábado, eu abaixo os meus punhos e deixo Adonai me golpear. Quando eu guardo peça na noite correta, da maneira correta, sou eu abaixando os meus punhos na briga com Adonai e deixando Adonai me golpear. Porque assim eu carrego uma marca de um tratamento de uma alma afligida por Adonai. E aí eu me torno um homem tal qual Jacó e outros grandes homens, a Torá nos mostra que foram. Que assumiram essas marcas no corpo impostas por Adonai. Para lembrar da marca na alma e no coração que cada um levou quando abaixou o guarda e deixou Adonai conduzir a própria vida. E os rabis falam, pastora, que essa marca, ao invés de uma fraqueza, é um marco de vitória de Jacó. A grande vitória de Jacó foi ter sido golpeado e ficar permanentemente marcado por Adonai na coxa. E a sua descendência, para lembrar disso, não come este nervo que foi atingido por Adonai, que nunca mais funcionou da mesma forma e que fez ele coxear. Mas o coração de Jacó não coxeava. A mente e a alma de Jacó estavam ligadas a Adonai, que o corpo físico para Jacó pouco importou. Porque ele já sabia que não era com o braço dele que a promessa dada a Abraão se cumpriria na vida dele. É a vitória do espírito sobre a carne, dizem os rabis. A vida espiritual se sobressaindo sobre a vida carnal. Aí nós entendemos Paulo com a morte da natureza carnal, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Onde está a morte, o teu aguilhão. A morte já não tem força sobre o homem que aceita este golpe de Adonai e caminha mancando e coxeando. Mas é chamado de exército de Adonai. O povo ali, quando sai do Egito, os seus exércitos abandonando, porque era um chamado militar para Israel. E interessante que ele bota o nome de Peniel, aquele que penetra as faces de El, que se apresenta diante do Criador. Por isso ele batiza aquele local com este nome. E uma outra coisa que me fez lembrar muito essa questão é que entra exatamente num dos pontos altos da festa da Páscoa. Quando nós entendemos essa construção de que Páscoa é mancar como Jacó e carregar o peso de um povo que não pode andar como Mefibosete, ali era, nós entendemos o porquê que a quarta pergunta de Pessa, ontem, todos devem ter percebido que ela foi alterada. A quarta pergunta de Pessa, tradicionalmente, ela diz assim: por que em todas as noites podemos comer inclinados ou reclinados, e na noite de Pessa somos convidados a comer reclinados? E a resposta tradicional é: porque com mão forte e braço estendido, Adonai nos livrou do Egito, e hoje mais não temos pressas e podemos ficar reclinados comendo à mesa. O ato de ficar reclinado à mesa, ele é um ato que, dentro do mandamento de Pessa, no capítulo 12 de Êxodo, ele não se encontra. Você não vê um chamado para Israel para comer reclinado. Não é uma promessa implícita no ato de abandonar o Egito. Qual era aquela condição do verso 11 que eu falei com vocês? Inclinados, prontos para marchar a hora que houvesse o comando. Então se há de convir, Léo, que se a gente der aquela apoiada, né, tradicional, e ficar na mesa comendo, se soar o gongo, para marchar a trombeta vai demorar, né, para a gente sair daquela posição, estalar, juntar tudo e partir. Pessa é num momento. Por isso que Pessa passa, se a gente não prestar atenção. A gente tem que estar pronto para o soar a cada ciclo em Pessa. Porque Yeshua diz que o nosso descanso não é nessa terra. E aí nós vamos entrar naquilo que foi a modificação da quarta pergunta da Haggadah. Levítico capítulo 26, verso 13, Leomar. Vai lá para a gente. Levítico capítulo 26, nós estivemos lendo esse texto há pouco tempo atrás aqui, num ajuste que Adonai nos colocou aqui na casa, com questões particulares aqui dentro da casa. E nós vamos ver que Levítico 26, 13, ele traz uma outra ideia do que é a marcha de Pessa.
Lê para a gente só o verso 13, Leomar, por favor. Eu sou o eterno, vosso Elohim, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar de cabeça erguida. A resposta ontem foi, a pergunta ontem ficou assim: por que em todas as noites somos autorizados a comer inclinados e reclinados, e na noite de Pêssah somos convocados a andar de cabeça erguida? Por quê? Porque Levítico 26:13 nos dá base para isso. Isso é a primeira coisa. Nós não estamos fugindo da Torá com a questão. A ordem é andar de cabeça erguida. A expressão cabeça erguida pode ser traduzida como ereto. Em outras traduções está ereto ou cabeça erguida. O Shorá que traduz como de cabeças altivas, Léo. E aí eu fui dar uma olhada nessa questão. A palavra ali usada é komiut. E ela é um substantivo. Mas ali naquele momento, e ela só é usada na Bíblia Sagrada inteira em Levítico 26, verso 13. Só, não usa em nenhum outro lugar. É o único versículo que essa raiz hebraica é usada. E ela diz o seguinte: é um advérbio circunstancial. É um momento, uma condição que você se impõe para marchar e sair de uma posição de homem prostrado para homem erguido. A palavra komiut significa erguer, levantar e ficar de pé. Não é ficar de pé de uma cadeira, levantar de uma cama, não é. Ele traz a ideia de abandonar uma condição de homem prostrado, encurvado, submisso e escravo, e associa-se a colocá-lo numa condição circunstancial para uma viagem, uma marcha e um alistamento militar. Essa é a definição da palavra cabeça erguida. E lembra que lá no verso 41 e 51 do capítulo 12 diz que os exércitos partiram do Egito? É uma marcha, é um momento que vai tocar o shofar, a trombeta vai tocar e nós vamos marchar, mas nós temos que estar eretos, de cabeça erguida, prontos, porque o descanso ele vem depois, não é agora. Quem for ensinar para achar Shemini, que ela vai ser ensinada daqui a 2 semanas, existe uma exegese rabínica que fala de Shemini ser o grande descanso permanente. Os rabis dizem que é o verdadeiro Shabat do descanso, porque ele usa o 8º dia, ao invés de dizer o novo primeiro dia da semana. Ele conta como o 8º dia. E aí ele está fazendo alusão àquele grande descanso prometido para os que morrerem junto com Adonai. Aí sim, vai dar para comer reclinado, porque não tem marcha para fazer mais. Aí vai ser um descanso perene diante de Adonai. Hoje tem carga que nós juramos que carregaríamos. E ninguém carrega a carga reclinado na mesa descansando. E nós vamos ver Yeshua contrapondo isso daí de uma maneira feroz. Ele não alivia com essa questão. Quem aliviou foram aqueles que mal interpretaram os ensinos dele. Porque se nós formos lá em Mateus capítulo 5, só lembrando que a gente ora o Salmo 128 todo dia. Bem-aventurado o homem que teme ao Eterno, né? A gente lê por causa da associação. Uma tradução mais adequada diz assim: em marcha todo ser estremecido por Adonai, que vai por suas estradas. Sim, tu comes o labor de tuas mãos, em marcha, que bom para ti. É um entendimento totalmente diferente. Bem-aventurado. Bem-aventurado, né, João? Parece que já está vindo aquele colchão assim, que a gente já vai inclinar e ali mesmo a gente fica. Em marcha, dá não. É bem diferente, né? Tem um chicote atrás para a gente não parar e a gente andar. E interessante que Mateus 5, do verso 1 ao 12, ele faz uma alusão muito tradicional que acho que meio mundo e mais a outra metade conhece esse entendimento. As famosas bem-aventuranças ditas em Mateus e em Lucas. Aí a gente olha Yeshua ensinando aqui, mas observa um detalhe: Yeshua não ensina isso para a multidão. Ele ensina isso particularmente para os seus discípulos. Tanto em Mateus como Lucas, existe uma tradução que diz para aqueles que são seus adeptos, aqueles que aderem a Yeshua. Ele não está falando para a multidão. Para aquele que se alista ao exército de Yeshua, o texto está dizendo assim, e ele começa a ensinar seus discípulos dizendo, Mateus 5, 2, vou para o verso 3, em marcha, os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Olha a diferença, bem-aventurado, os pobres, porque deles
É o reino dos céus. É uma versão romântica, né, Léo? Romântica. Porque aqui ele está dizendo assim, em marcha. Pronto para andar os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oi, pois não, pastor. Já está os rabinos falam que de forma alguma Yeshua ia falar bem-aventurado. Ele nunca proferiria esta palavra. Ele estava diante do povo dele sofrido, oprimido pelos exércitos de Roma, Sim. pelos comandantes romanos e sujeitos à morte imediata. Amém. Yeshua ia falar, vão reclinar, vão ficar bem-aventurados. É. Vocês estão muito felizes aqui. Feliz, muito Continuem feliz. assim. Isso é filosófico só. Né? Isso não é uma realidade. Não é. É igual a que nós estamos vivendo hoje. É romano. Porque Roma não tem interesse que você marche rumo a Adonai. Você vai marchar Ele quer que você contra seja um ela. bem-aventurado, que fique acomodado e parado onde a gente se encontra. E o verso 5 diz, em marcha os mansos, porque eles herdarão a terra. Em marcha os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Em marcha os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Em marcha os puros de coração, porque eles verão a Elohim. Em marcha os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Elohim. Em marcha os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em marcha sois vós, quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. No futuro, você se reclina e relaxa à mesa com o seu rei. Por enquanto, é em marcha. Nós demos início na noite anterior a uma marcha. E ela vai concluir lá em Sukkot, quando nós apresentarmos os frutos prontos que Adonai nos cobra para apresentar. E uma coisa interessante é que a gente vai quebrando esses paradigmas quando entende a palavra de Adonai, e ele vem falando conosco, que a gente já enfrenta um primeiro quebra de paradigma do bem-aventurado com em marcha para entender Páscoa. Aí existe um outro ritual do lava-pés, que ficam lavando os pés uns dos outros, como se aquilo fosse um ato altruísta e de bem-aventurança daquele que lava o pé para aquele que é lavado. Aí eu vivo uma vida de pecado, abandonado da Torá, longe da Torá, aí nessa época eu vou e lavo os pés do meu semelhante. Não vale nada para Adonai. Porque se nós não entendermos que ali Yeshua, vai lá em João 13 para vocês verem isso. João capítulo 13 vai falar de um lava-pés, de um ritual purificador, porque os discípulos estariam prontos para marchar. Lavar os pés é tirar de si aquilo que te impede de andar e te faz tornar um homem ou uma mulher apto a entrar no ciclo e caminhar. Então você lava os pés uns dos outros para empurrar aquele que está de pé sujo para entrar no ciclo. Não é para você ficar aparecendo na televisão, em rede nacional, o fulano de tal, eu sou humilde, eu faço isso. Não é isso. Yeshua que está convocando um exército para uma marcha. Nós vamos ler do verso 1 ao 17. Eu já estou quase acabando já. Eu vou ler numa outra tradução, vocês vão me acompanhando. João, capítulo 13, do verso 1 a 17. Eu vou começar aqui o verso 1. Diz assim: antes da festa de Pêssah, Yeshua sabe que chegou a hora para ele passar deste universo para o Pai. Estava havendo uma transição. Ele amou os seus neste universo e ele os ama até o fim. E é durante um jantar que o diabo põe, então, no coração de Erudá, de Judas, o homem, para entregá-lo. Peraí, eu estou no texto errado, né? Tá certo? Tá certo, né? Tá. Yeshua penetra que o Pai tudo lhe deu nas mãos. Ele sai de Elohim e vai para Elohim. Ele se levanta do jantar, tira suas vestes, toma uma toalha e se cinge. Joga água na bacia e começa a lavar os pés de seus adeptos. Tem que aderir a Yeshua para lavar os pés e marchar. E a enxugá-los com a toalha na qual se cingiu. Ele se aproximou então de Simão Pedro, que lhes diz: Adom, tu me lavarás os pés? E Yeshua responde e lhe diz: o que faço não sabes agora, mas saberás depois. Pedro então diz: não, tu não
lavarás meus pés? Jamais. E Yeshua lhes responde: se eu não te lavasse, não terias parte comigo. Simão Pedro diz: Adão, então não lave apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. E Yeshua lhe diz: quem se banhou não tem mais necessidade de se lavar, mas está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Sim, verso 11, ele sabe quem o entregará. Por isso disse, vós não sois todos puros. Quando, pois, ele já lavou-lhes os pés, toma as suas vestes e estende de novo e lhes diz: sabei-vos o que fiz? Vós me chamais de Rabi e Adom, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, pois, eu, o Adom e o Rabi, lavei-lhes os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Verso 15, sim, devei-vos o exemplo, para que façais também como eu vos fiz. Amém e amém. Eu vos digo, o servo não é maior que seu Adom, o enviado não é maior que aquele que o envia. Se sabeis disso, em marcha por agir assim. Essa é a ordem de Adonai no lavar dos pés, que o homem tem a capacidade de andar em marcha. E aí uma coisa que eu achei interessante foi que aquela famosa retratação da Santa Ceia, feita pelo... É o Da Vinci, né, que faz, né, a retratação da Santa Ceia. Ele bota os discípulos todos ali reclinados, comendo, e Judas Iscariotes sobre o peito de Yeshua no ato da traição. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que nas traduções habituais nós lemos que toda vez que Yeshua senta à mesa, diz assim: os discípulos se reclinam à mesa com ele, como se fosse um ato tradicional de sentar e se reclinar. E aí eu fui procurar em traduções não João Ferreira de Almeida, e nenhuma delas trata como reclinar, fala sentar-se à mesa. Não dando uma conotação de repouso, mas apenas de um ato de sentar, comer e levantar. E aí, o único momento onde todas as traduções são unânimes a usar o reclinado, está lá no capítulo 13, no verso 23. João 13, no verso 23. Diz assim: um de seus discípulos, aquele a quem Yeshua amava, estava reclinado próximo a ele. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Verso 25, reclinando-se, aquele discípulo sobre o peito de Yeshua perguntou: Adom, quem é? O único que se reclinou à mesa, sentado comendo com Yeshua, foi o que traiu Yeshua. A tratativa de Adonai conosco está tão séria que, se hoje nós chamados para marchar, nós nos reclinamos, é um ato de traição ao próprio Messias. Quando eu vi isso, eu fiquei assim, eu me abati, porque eu falei: Leomar, nós vamos trair o Messias? Foi a pergunta que eu fiz. Nós vamos, Ulisses, olhar para trás e falar: paramos aqui, nos reclinamos? É um ato de traição aquele que nos dá o dom da vida. Porque sem o sacrifício de Yeshua nós não temos absolvição de pecados, diz a palavra. Ele é perdoador de pecados. Se nós traímos o perdoador de pecados, a nossa vida se encerra de uma forma muito ruim diante de Adonai. Então, esse conceito de reclinar sobre uma mesa, ele precisa ficar para trás diante de nós, porque reclinar numa mesa nos dias atuais, vivendo os ciclos que Adonai tem colocado diante de nós, não será aceito diante de Adonai. O nosso descanso chegará, é promessa. Todos nós que dormirmos junto ao Eterno e descansarmos recolhidos nele, teremos esse descanso. Mas em vida, nós não somos chamados a descansar e parar, somos chamados a marchar e carregar aqueles que têm impossibilidade e dificuldade de marchar junto de nós. Que o Eterno possa muito nos abençoar nesse ciclo de semana. Que a festa dos pães asmos, que a contagem do Homer, que tudo aquilo, Pai, que nós teremos que fazer diante de Shavuot, para que ele chegue diante de nós e nós venhamos a aceitar ao Eterno em nossas vidas ali em Shavuot, seja feito conforme a Tua palavra nos ensina. Abençoa a nossa vida,
Abençoa as refeições que faremos nesses 7 dias, abstraindo o fermento da nossa vida, para que verdadeiramente tenhamos em nós o desejo de abandonar uma vida de pecado e retornarmos para Ti. Que o Eterno em tudo possa ser louvado, possa ser engrandecido e possa ser honrado através das nossas ações físicas e espirituais. E que o Eterno venha nos ensinar sobre Pessa, ciclo após ciclo, para que não seja, Pai, uma repetição de cunho religioso, mas seja um caminhar espiritual diante da Tua presença. É o que nós te pedimos no nome do nosso Adão Yeshua. Amém. Yevareha Adonai verishmereha. Ayeha Adonai panaveleha viruneka. Issa Adonai panaveleha, veasem leha shalom, vishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e nos agracie. Que o Eterno sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a Tua shalom, a Tua paz, em nome de Yeshua Messias. Amém, amém e amém. Shabbat shalom.